Nas escrituras antigas, no meio de genealogias simples, surge um nome que gerou curiosidade ao longo dos séculos: Matusalém. Sua história é mencionada de forma breve, quase como uma sombra que passa entre outros nomes mais conhecidos, como Adão, Noé e Abraão. No entanto, sua vida carrega um profundo mistério que fascina estudiosos e crentes. Ele viveu 969 anos, a maior longevidade já registrada. Quem foi esse homem que quase chegou ao milênio? Qual o propósito de sua existência tão longa? E por que Deus permitiu que ele vivesse mais que qualquer outro ser humano? Matusalém era filho de Enoque, um dos patriarcas mais incomuns do Antigo Testamento. Enoque foi um homem que andou com Deus e, ao ser levado por ele, não experimentou a morte física. Gênesis 5:24. Este fato não é irrelevante, pois o ambiente espiritual em que Matusalém cresceu foi profundamente marcado pela santidade e proximidade com Deus. Seu pai não foi um homem qualquer. Ele foi alguém que, em um mundo em decadência, escolheu viver em comunhão com o Criador. Isso certamente moldou o caráter de Matusalém. A genealogia de Gênesis 5 nos apresenta uma sequência de nomes que liga Adão a Noé, formando uma linhagem que transmite mais do que apenas sangue, mas também sabedoria, fé e responsabilidade espiritual. Matusalém, estando na 7ª geração de Adão, fazia parte de uma promessa divina e carregava o mesmo alerta de redenção. Seu filho Lameque e seu neto Noé seriam essenciais para o plano de Deus de preservar a humanidade através do julgamento iminente. Portanto, Matusalém não é apenas lembrado por sua longevidade, mas como um elo fundamental na corrente que conecta o Éden ao dilúvio. Em Gênesis 5:21-27, lemos: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois de gerar Matusalém. Ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois de gerar Lameque, Matusalém viveu 782 anos, tendo filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e ele morreu. Essa passagem aparentemente simples contém vários significados. Em primeiro lugar, destaca-se que Enoque começou a andar com Deus após o nascimento de Matusalém, o que leva muitos estudiosos a acreditar que o nascimento de Matusalém trouxe consigo uma revelação ou um sinal de Deus. Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, sugerem que Enoque teve visões do julgamento vindouro e que o nascimento de Matusalém foi o sinal de que o relógio do juízo divino havia começado. O nome Matusalém, em hebraico, pode ser entendido como quando ele morrer, virá a mensagem. E de forma surpreendente, Matusalém morreu no mesmo ano do grande dilúvio, o que sugere que sua vida foi um constante lembrete divino de que o julgamento estava por vir, mas também um símbolo da paciência de Deus. Sua longa existência foi uma demonstração da misericórdia divina antes da punição do mundo pela sua maldade. Quanto ao ambiente de Matusalém, devemos imaginar uma época muito diferente da nossa. Era um tempo em que os homens viviam por séculos, onde os descendentes diretos de Adão ainda caminhavam pela terra e podiam transmitir diretamente o conhecimento acumulado ao longo das gerações. Adão, por exemplo, faleceu quando Matusalém tinha cerca de 243 anos. Isso significa que Matusalém viveu por mais de 2 séculos ao lado do primeiro homem criado por Deus, provavelmente ouvindo relatos diretos sobre a criação e o início do mundo. As narrativas do Éden, da queda, do julgamento divino e da promessa de redenção revelam uma realidade impressionante que muitas vezes passa despercebida, mas que oferece uma nova dimensão para nossas vidas.
Matusalém, apesar de não ter suas ações ou palavras descritas em detalhes nas Escrituras, é uma figura de grande relevância, e esse silêncio em torno de sua vida apenas aumenta o mistério que o envolve. Muitas vezes, o silêncio nas Escrituras fala mais do que qualquer discurso. O simples fato de Matusalém ter vivido tanto tempo, atravessando um período tão crucial para a humanidade, o torna um ponto central na compreensão do caráter de Deus, da natureza de seu julgamento e das mensagens ocultas nas gerações antigas. Portanto, Matusalém não foi apenas um homem que viveu uma vida extraordinariamente longa. Ele era uma figura profética, um lembrete constante de que o tempo de graça era limitado. Sua existência foi marcada pela espera e pela continuidade, ligando o mundo de Adão ao juízo iminente que viria com Noé. Embora sua história seja brevemente mencionada nos textos sagrados, seu legado ressoa por toda a estrutura bíblica, como um eco da paciência divina e da fidelidade silenciosa dos justos em meio à corrupção de seu tempo. O verdadeiro mistério de sua vida começa a se revelar à medida que exploramos mais profundamente sua história. A longevidade de Matusalém, mais longa do que a de qualquer outro ser humano registrado, não foi uma mera coincidência, nem uma simples anotação sobre tempo. Ela foi um sinal, uma mensagem codificada em carne e osso. À medida que avançamos nessa história, perceberemos que, embora Matusalém tenha sido silencioso, ele foi um dos homens mais eloquentes de toda a narrativa bíblica. Para compreender plenamente o significado de sua vida e o motivo de sua longevidade extraordinária, é preciso viajar no tempo e voltar à época em que ele viveu. O mundo antediluviano, ou seja, o mundo antes do grande dilúvio universal. Este não era um mundo primitivo como o imaginamos hoje, nem uma paisagem desorganizada ou desolada. Era uma civilização complexa, poderosa e profunda, embora já desconectada de seu Criador, marcada por glórias humanas corrompidas e por uma crescente escuridão espiritual. As Escrituras nos oferecem pistas sobre a condição moral e social da humanidade naquele tempo. Em Gênesis 6:5, uma sentença devastadora é revelada. E o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seus corações era continuamente apenas má. Isso não descreve apenas o mal exterior, mas uma corrupção interna total, onde até os pensamentos mais íntimos estavam distorcidos pela maldade. Era um mundo onde a violência não era a exceção, mas a norma, onde a injustiça estava institucionalizada e a moralidade era abafada pela autossuficiência e pelo pecado desenfreado. No entanto, antes de mergulhar completamente no mal, o mundo antediluviano também foi uma era de grandeza em muitos aspectos. A longevidade dos patriarcas não apenas lhes permitiu viver por séculos, mas também acumular sabedoria e conhecimento em uma profundidade que, para nós, é quase incompreensível. Homens como Adão, Sete, Enoque, Matusalém e Noé não eram apenas pastores nômades. Muitos estudiosos sugerem que, naquela época, a humanidade pode ter desenvolvido formas avançadas de ciência, arquitetura, agricultura e até astronomia. O próprio relato bíblico, em Gênesis 4, menciona os descendentes de Caim, Jabal, Jubal, Tubal e Caim, como os fundadores de várias artes e ofícios. O primeiro foi o progenitor daqueles que habitam em tendas e criam rebanhos. O segundo, daqueles que dominam a arte de tocar harpa e flauta. E o terceiro, um ferreiro especialista em trabalhar com bronze e ferro. Embora essas sejam menções breves, elas ilustram um nível impressionante de desenvolvimento cultural e tecnológico. Em outras palavras, os seres humanos não apenas sabiam como sobreviver, mas também tinham a capacidade de criar, construir e aprimorar o seu ambiente. A própria atmosfera da Terra naqueles tempos pode ter sido distinta.
Alguns cientistas cristãos sugerem que a Terra estava cercada por um firmamento, uma camada de vapor ou água que regulava o clima e protegia a vida da radiação solar. Esse fenômeno teria possibilitado uma maior expectativa de vida e um ecossistema mais fértil e equilibrado. Com esse ambiente ideal, a humanidade poderia ter alcançado um nível de desenvolvimento físico e intelectual que superava o que conhecemos nos dias atuais. As capacidades cognitivas, a memória e a força física dos humanos da época eram possivelmente extraordinárias, muito além das nossas habilidades contemporâneas. Porém, à medida que o homem ganhava poder e conhecimento, ele se distanciava cada vez mais de seu Criador. Aquela geração não utilizou seus dons para glorificar a Deus, mas para exaltar a si mesmos. Em vez de buscar a verdade divina, criaram ídolos com a sabedoria que receberam. Em vez de viver de maneira reta, escolheram a violência e a dominação. O mal se tornou parte da cultura e a rebelião passou a ser a norma. O mais trágico é que esse declínio não ocorreu da noite para o dia. Foi um processo gradual que se estendeu por várias gerações, em que a humanidade foi apagando sua consciência espiritual, pouco a pouco, até que a voz de Deus se tornasse estranha e distante. Este foi o ambiente no qual Matusalém viveu, uma era que avançava rumo ao abismo com passos firmes e um olhar arrogante e determinado. Contudo, no meio de tudo isso, Deus manteve uma linha de fidelidade, preservando uma linhagem que continuou a manter viva a chama da verdade. Patriarcas como Enoque, Noé e o próprio Matusalém eram como faróis silenciosos no céu, em meio à crescente escuridão. Sua presença não apenas servia como um testemunho moral, mas também continha um aviso de julgamento divino. A paciência de Deus estava profundamente ligada à presença desses homens justos na terra. O mundo anterior ao dilúvio foi, em muitos aspectos, uma era esquecida pela história, mas não pela eternidade. Naquele tempo, o céu assistia enquanto o homem era criado à sua imagem. Porém, a vontade de Deus foi corrompida por uma criatura dominada pelo orgulho, pela sede de poder e pela rebeldia. A intervenção divina tornou-se inevitável. E quando os céus se abriram e as fontes do abismo foram liberadas, o julgamento de Deus não foi apressado, mas sim o resultado de séculos de avisos ignorados. Matusalém, com seus 969 anos, foi o mais longo testemunho dessa civilização. Ele nasceu enquanto Adão ainda estava vivo e faleceu no ano em que o dilúvio começou. Matusalém presenciou o surgimento e a queda de gerações inteiras. Ele viu a esperança desaparecer, se desvanecendo nos corações endurecidos. Ouviu as histórias do Éden de boca daqueles que ainda guardavam lembranças de seu esplendor e testemunhou como o conhecimento de Deus se dissipava como uma névoa na memória coletiva. Sua vida se estendeu até o limite da paciência divina, como uma linha tênue que sustentava a misericórdia diante do julgamento iminente. Mas então, ele desapareceu sob as águas da enchente. Seus ensinamentos, seus alertas e o exemplo dos poucos que permaneceram fiéis como ele continuam a ecoar silenciosamente ao longo dos séculos. Mesmo quando o pecado parecia prevalecer sem resistência, a graça ainda encontrou um espaço para se manifestar. Em meio a um mundo que caminhava rapidamente para o caos, a figura de Enoque se destacou como um farol solitário de profunda comunhão com Deus. Sua história, embora sucinta nas Escrituras, teve um impacto imenso. Enquanto as gerações dos descendentes de Adão se sucediam, marcadas pela constante repetição do trágico padrão de "e ele morreu", a história de Enoque interrompe esse ciclo com uma declaração extraordinária. E Enoque andou com Deus, e ele desapareceu, porque Deus o tomou. Gênesis 5:24. Com essas palavras, as Escrituras indicam que Enoque não experimentou a morte, mas foi transferido diretamente para a presença divina, um evento sem precedentes.
Quem era esse homem que conseguiu realizar algo que nem os mais justos entre nós conseguiram alcançar? Enoque, o sétimo descendente de Adão, um número que simboliza a perfeição ou plenitude no hebraico, filho de Jarede e pai de Matusalém, estava profundamente enraizado na humanidade. Mas no meio dessa crescente corrupção, ele tomou uma decisão radical: andar com Deus. Essa expressão, longe de ser meramente poética, reflete uma intimidade diária, uma vida completamente alinhada com a vontade do Criador, uma comunhão constante, perseverante e genuína. A menção de Enoque em Gênesis 5 confirma sua fé exemplar. Pela fé, Enoque foi arrebatado para que não visse a morte e não foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, teve testemunho de que agradou a Deus. O arrebatamento de Enoque foi uma recompensa divina. Deus não permitiu que o corpo deste homem justo experimentasse a corrupção como uma antecipação do triunfo da fé sobre a morte. Enoque foi arrebatado, transformado, sem ter experimentado o fim natural do corpo. Sua história se torna uma antecâmara do que aconteceria séculos depois com Elias, e até uma figura profética do que será o arrebatamento dos santos nos tempos do fim. Além de ser um homem justo e silencioso, Enoque também, segundo a tradição extrabíblica, foi um profeta poderoso, um homem de visões celestiais, revelações impressionantes e advertências divinas. Embora o cânon bíblico não conserve seus escritos, diversos textos antigos, especialmente o livro de Enoque, atribuem a este patriarca uma vasta coleção de mensagens proféticas sobre o juízo vindouro, a queda dos anjos rebeldes, o destino dos ímpios e a glória dos justos. No Novo Testamento, em Judas 1, 14 e 15, há uma referência direta a uma dessas profecias de Enoque. E Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Essas palavras revelam que Enoque não só andava com Deus, mas também falava em seu nome, antecipando eventos escatológicos com uma clareza impressionante. De acordo com o livro de Enoque, que circulou amplamente entre os judeus no período intertestamentário e foi respeitado por vários pais da igreja, Enoque foi instruído por anjos e levado em visões para percorrer os céus, observar o trono de Deus e compreender os segredos do universo. Essas experiências formaram a base do seu ministério profético, um que alertava sobre a iminência do julgamento divino, causado pela corrupção humana e pelos seres espirituais caídos. Não é difícil imaginar o impacto profundo que um pai como Enoque teria na vida de seu filho Matusalém. Embora a Bíblia não descreva isso de forma explícita, é possível que a transmissão de sabedoria, fé e uma consciência profética entre pai e filho tenha sido intensa. Matusalém não apenas herdou o nome de seu pai, mas também seu legado espiritual. Ele cresceu em um lar marcado pela presença divina, por visões celestiais e por uma conexão direta com Deus. Nesse ambiente, Matusalém foi formado não apenas intelectualmente, mas também espiritualmente. É possível que Enoque tenha ensinado Matusalém sobre os segredos revelados por Deus e o tenha preparado para viver com paciência, sabedoria e discernimento em um mundo cada vez mais submisso ao pecado. Talvez tenha sido Enoque quem lhe ensinou a observar o mundo não com os olhos humanos, mas com a perspectiva celestial. Talvez, antes de ser arrebatado, ele tenha deixado mensagens, avisos e direções que guiariam a vida de Matusalém. Uma herança invisível, mas mais poderosa do que qualquer riqueza material. O nome que Enoque escolheu para seu filho também carrega um significado profundo. Como já foi mencionado, Matusalém pode ser interpretado como quando ele morrer, a remessa virá, ou quando ele morrer, ela será enviada. Isso sugere que Enoque recebeu uma revelação direta sobre o julgamento que Deus iria derramar sobre a humanidade.
Nesse sentido, Matusalém tornou-se um relógio profético vivo. Sua existência por si só marcava o período de graça antes da punição. A cada ano de sua vida, ele se tornava mais um exemplo da paciência divina. O legado de Matusalém não apenas subiu aos céus, mas também deixou uma marca profunda em sua geração e especialmente em seus descendentes. Ele foi uma testemunha de Deus em tempos em que a verdade estava se tornando cada vez mais rara. Um homem que não apenas falava em nome do Altíssimo, mas vivia cada dia como se estivesse ao lado dele. Sua vida demonstrou que, mesmo em meio ao declínio, é possível viver uma existência consagrada, voltada para a eternidade. Assim, Matusalém cresceu sob a luz de um pai que não foi derrotado pela morte. Ele não herdou templos, cidades ou riquezas materiais, mas recebeu algo infinitamente mais valioso: a revelação do juízo vindouro, a responsabilidade de ser um marcador do tempo divino e uma missão silenciosa, vivendo por mais tempo do que todos, enquanto o mundo se precipitava em direção a um dilúvio que, embora invisível por séculos, já estava se formando no coração de um Deus justo e santo. A longevidade dos antigos patriarcas é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da história bíblica. Figuras como Adão, que viveu 930 anos, Jared, com 962 anos, Noé, com 950 anos, e Matusalém, com 969 anos, apresentam números que desafiam tanto a compreensão moderna quanto as expectativas naturais do corpo humano. Para o leitor de hoje, acostumado com uma expectativa de vida que raramente ultrapassa os 100 anos, esses números parecem quase míticos. No entanto, a Bíblia os apresenta como eventos históricos reais, sem nenhum simbolismo ou exagero. Como é possível que esses homens tenham vivido tantos séculos? Existem várias explicações bíblicas, bem como perspectivas científicas e espirituais, que tentam lançar luz sobre essa questão. Com o passar do tempo, surgiram diversas teorias para tentar responder a essa questão. Uma das mais debatidas é a teoria atmosférica, que propõe que as condições físicas da Terra antes do dilúvio eram muito diferentes das que temos hoje. O texto de Gênesis 1:7 menciona a existência de um firmamento que separava as águas acima das águas abaixo, algo que alguns interpretam como uma camada de vapor ou uma capa de água que envolvia o planeta. Esse tipo de cobertura teria criado um efeito estufa perfeito, mantendo temperaturas estáveis e uma atmosfera rica em oxigênio, além de pressão barométrica uniforme. Esse ambiente teria favorecido uma maior vitalidade celular, retardado o envelhecimento e contribuído para uma longevidade extraordinária. Estudos científicos modernos indicam que a oxigenação excessiva pode acelerar os processos de regeneração celular, o que reforça a possibilidade de um ambiente físico favorável a vidas mais longas naquela época. Outra abordagem foca no aspecto genético. Adão e Eva, criados diretamente por Deus, teriam sido projetados com um código genético perfeito, sem mutações degenerativas, doenças hereditárias ou o peso do pecado, que, segundo a Bíblia, também afeta o corpo humano. À medida que o pecado foi se enraizando na humanidade e as gerações foram se sucedendo, a genética humana teria se degradado lentamente, o que diminuiu a qualidade de vida e reduziu a expectativa de vida. Essa degradação genética pode ajudar a explicar por que a expectativa de vida diminuiu drasticamente após o dilúvio. De uma expectativa de vida de 900 anos para Noé, a de 100 caiu para 600, depois para 438 anos com Arfaxade, até chegar a 205 anos com Terá, pai de Abraão. Nos tempos de Moisés, Deus estabeleceu um limite explícito para a longevidade humana. Seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Há também uma visão espiritual que sugere que a longevidade dos patriarcas não foi um mero acaso biológico, mas parte de um propósito divino.
Na era antediluviana, a humanidade estava em sua infância espiritual, e uma vida longa era necessária para permitir a transmissão de conhecimento, a consolidação das linhagens sagradas e a preservação da revelação divina. Sabedoria, instruções e histórias não eram preservadas apenas em livros, mas através de pessoas vivas que serviam como bibliotecas ambulantes. Por exemplo, Adão viveu o suficiente para relatar suas experiências no Éden a 9 gerações. Matusalém, que viveu até o ano do dilúvio, conviveu com Adão, formando uma ponte direta entre a criação e a decadência da humanidade. Essas longas vidas ajudaram a manter viva a memória dos primeiros dias do mundo. Sobre a questão de saber se essas idades são literais ou simbólicas, as opiniões divergem. Alguns críticos e intérpretes liberais consideram esses números como expressões simbólicas de grandeza, honra ou poder espiritual. Eles argumentam que as culturas antigas usavam a numerologia para codificar conceitos sagrados ou míticos. No entanto, essa visão perde força quando se considera que a Bíblia apresenta essas idades dentro de um contexto histórico e genealógico, com nomes, idades e linhagens detalhados de forma precisa, o que sugere que são relatos literais e não alegóricos. Além disso, os evangelhos, como o de Lucas 3, reproduzem essas genealogias sem questioná-las, o que sugere que os escritores bíblicos as aceitaram como fatos históricos. Em relação aos teólogos e rabinos, as visões tradicionais geralmente consideram essas idades como autênticas, embora com algumas nuances. Padres da Igreja como Agostinho e Orígenes discutiram o significado espiritual dos números, mas sem negar sua veracidade. Os rabinos do Talmud, por sua vez, debateram os méritos espirituais de cada patriarca e como suas longas vidas estavam relacionadas com sua retidão ou com o papel que desempenhavam no plano divino. Alguns textos midráshicos especulam que a longevidade era parte do design divino original para a humanidade, mas foi truncada apenas pela entrada do pecado. Por outro lado, arqueólogos encontraram vestígios de literatura mesopotâmica, como a Lista Real Suméria, que também fala de reis antediluvianos que viveram milhares de anos. Embora esses textos apresentem números muito mais elevados e exagerados, o paralelismo sugere que a ideia de seres humanos de longa vida estava difundida no mundo antigo, possivelmente como um reflexo distorcido de uma verdade original compartilhada. À luz de todas essas teorias, parece que a longevidade dos patriarcas foi resultado de uma combinação de fatores: um ambiente físico ideal, uma genética ainda não corrompida, uma intenção espiritual divina e um plano que exigia tempo para ser cumprido. Matusalém, o mais longevo de todos, representa o auge dessa era. Ele foi um ser humano que viveu entre a perfeição do Éden e o julgamento do dilúvio, sendo testemunha da paciência de Deus e do declínio gradual da humanidade. Com seus 969 anos de vida, Matusalém não apenas desafia a lógica moderna, mas nos obriga a reconsiderar o papel do tempo, do corpo humano e da vontade divina na história bíblica. Matusalém não foi apenas um homem que viveu por muitos anos, mas sim um símbolo vivo de como o ser humano era em seu estado original, antes que a corrupção tomasse conta de forma irreversível. Ao longo das Escrituras, Deus utilizou os homens não apenas como mensageiros verbais, mas também como sinais vivos, símbolos que, sem palavras, anunciam e testemunham. Este parece ser o caso de Matusalém, um patriarca cuja vida se estendeu mais do que a de qualquer outro ser humano, mas cuja história permaneceu silenciosa nos textos, relegada aos margens da memória coletiva. No entanto, por trás desse aparente anonimato, sua existência esconde uma mensagem profunda que revela uma verdade essencial: a proximidade do julgamento de Deus e o significado de seu nome.
Este é o primeiro elemento que nos permite compreender essa dimensão profética. Em hebraico, Matusalém ou Metuselah pode ser traduzido como "quando ele morrer virá" ou "quando ele morrer será enviado". Muitos estudiosos concordam que essa construção gramatical não é meramente acidental, mas tem um propósito profundo e intencional. Na cultura hebraica, os nomes não eram apenas identificações, mas profecias, representações do caráter ou anúncios do destino. Assim, cada vez que alguém pronunciava o nome de Matusalém, estava, sem saber, lembrando que sua morte marcaria o início de algo enviado por Deus, o julgamento. E esse julgamento não demorou a se manifestar. De acordo com a cronologia bíblica, Matusalém faleceu no mesmo ano em que o dilúvio aconteceu. Vamos analisar os dados com precisão. Gênesis 5:25 afirma que Matusalém teve a Lameque aos 187 anos. Em seguida, o versículo 28 diz que Lameque teve Noé aos 182 anos. Isso significa que Matusalém tinha 369 anos quando Noé nasceu. 187 plus 182 nas 369. Gênesis 7:6 nos informa que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio ocorreu. Matusalém tinha 369 plus 600 e 969 anos no momento do dilúvio, idade que corresponde exatamente à sua morte conforme Gênesis 5:27. Esse cruzamento de dados não deixa margem para dúvidas. A morte de Matusalém coincidiu com o início do julgamento que afetou toda a humanidade. Será que foi uma simples coincidência cronológica? Ou será que sua morte foi o último sinal de que a paciência divina finalmente havia chegado ao fim? A precisão dessa coincidência é tão exata que não pode ser tratada como um acidente. A exatidão matemática do relato bíblico sugere que a morte de Matusalém foi parte do plano divino, e sua vida representou uma extensão misericordiosa do tempo que Deus concedeu à humanidade para se arrepender. Sua simples existência se transformou em uma espécie de cronômetro profético, um homem cuja longevidade não só causava espanto, mas também cumpria um propósito eterno: adiar o julgamento até o último momento. Aqui surge uma verdade profunda e tocante. Deus, em sua infinita paciência, não apressa a punição. Ele espera, alerta e estende sua misericórdia, mesmo quando o mundo parece não escutá-lo mais. Cada ano adicional de vida de Matusalém foi, em essência, uma prorrogação divina para a humanidade. Embora poucos soubessem disso, a morte desse homem idoso representaria o fim de uma era, a separação final entre a graça estendida e a justiça executada. Não há menção de que Matusalém tenha pregado, profetizado em voz alta ou realizado milagres. Sua vida, silenciosa e constante, se tornou um testemunho vivo da paciência de Deus, um lembrete implícito de que o julgamento viria e que sua chegada dependeria do momento exato de sua morte. Cada dia que Matusalém vivia, o mundo continuava em movimento, mas ao fechar seus olhos pela última vez, as portas do céu se abriram, não para abençoar, mas para liberar as águas do juízo. Esse papel de testemunha silenciosa não diminui o valor de sua vida. Ao contrário, a torna ainda mais significativa. Nem todos são chamados a pregar com palavras. Alguns testemunham apenas com a sua existência. Matusalém foi um desses homens. Seu nome era um sinal, sua longevidade uma advertência e sua morte uma sentença. Não podemos deixar de nos perguntar se aqueles ao seu redor sabiam o que a sua vida representava. Será que seus descendentes, incluindo Noé, sabiam que a morte de seu avô marcaria o fim de uma era? Estaria Matusalém consciente de que cada respiração sua sustentava uma parte do destino do mundo? Embora não tenhamos respostas definitivas, a estrutura narrativa e simbólica das Escrituras sugere que este homem compreendia o peso espiritual de sua existência.
Talvez, nos seus últimos anos, Matusalém olhasse o mundo com olhos cansados, mas sábios, ciente de que sua partida seria o início de uma catástrofe iminente, algo que já não poderia ser evitado. Assim, Matusalém faleceu no mesmo ano do dilúvio, sem precisar ver a destruição com seus próprios olhos. Sua morte foi o ponto final de uma era, um suspiro que fechou um ciclo de misericórdia e abriu as comportas do juízo. O velho que viu gerações inteiras nascerem, crescerem e morrerem, que ouviu relatos sobre a criação diretamente dos descendentes de Adão, fechou os olhos para nunca mais abri-los em um mundo prestes a ser consumido pelas águas. A vida de Matusalém nos lembra que o silêncio também fala, que os anos também pregam, e que existem homens que, sem proferir uma palavra, carregam dentro de si uma mensagem divina completa. Sua longevidade não foi um privilégio sem propósito, mas um instrumento de advertência, um reflexo da compaixão de Deus e uma contagem regressiva viva para uma geração que ignorou os sinais até que fosse tarde demais. À primeira vista, a vida prolongada de Matusalém poderia parecer um simples fato curioso no grande panorama bíblico. No entanto, ao analisarmos mais profundamente o contexto espiritual, genealógico e profético que a envolve, fica claro que sua longevidade não foi fruto do acaso. Não se tratou de uma anomalia biológica nem de uma bênção aleatória. Pelo contrário, a extensão de seus dias parece ter sido uma decisão deliberada de Deus, uma escolha com um propósito divino profundo. Revelar sua misericórdia antes de executar o juízo. Deus não age de maneira apressada. Em toda a Escritura, seu caráter é revelado como justo, mas também paciente, firme em sua santidade e rico em compaixão. O fato de Matusalém viver 969 anos, sendo o homem mais longevo registrado na Bíblia, está intrinsecamente ligado ao momento exato de sua morte, o mesmo ano do dilúvio. Como discutido no capítulo anterior, o nome de Matusalém, quando ele morrer, virá o julgamento. É uma advertência profética. Sua vida prolongada representa a paciência de um Deus que espera até o último segundo para intervir com seu juízo. Esse conceito é ecoado em outras passagens bíblicas. Em 2 Pedro 3:9 lemos: "O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a têm por tardança, mas é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento." Essa paciência foi o que definiu a vida de Matusalém. Cada ano adicional de sua vida foi uma oportunidade a mais para a humanidade se arrepender. O juízo não veio enquanto ele viveu. O dilúvio não ocorreu até que ele partiu. Esse detalhe faz de Matusalém não apenas um ancião notável, mas um símbolo vivo da longanimidade divina, uma representação tangível da graça de Deus. Deus não desejava destruir o mundo. Ele o criou com amor e o sustentou com cuidado. Porém, a corrupção humana atingiu um ponto onde a redenção coletiva se tornou impossível. Mesmo assim, em meio a essa degeneração, o Senhor ainda permitiu que Matusalém continuasse vivendo, estendendo sua paciência por quase 1000 anos, o tempo em que Matusalém esteve presente na terra. Mesmo nas mais profundas trevas, Deus sempre deixou um espaço para o arrependimento. Matusalém foi então um relógio profético vivo? Tudo parece indicar que sim. Não com ponteiros e tic-tacs, mas com a constância inabalável de sua longa vida. Ele marcava o ritmo de uma contagem regressiva divina. Cada ano vivido, cada geração que passava diante de seus olhos, era um passo mais perto de realizar o que ele já sabia que aconteceria. Seu próprio nome cumpria sua missão. Ele não precisava pregar, não precisava levantar a voz. Sua vida foi uma voz que ecoava, mas não com palavras. Sua longevidade falava por si mesma. Qualquer pessoa com percepção espiritual saberia que a paciência de Deus estava refletida na extensão de seus dias.
Há algo profundamente tocante nessa ideia. Matusalém viveu mais do que qualquer outro homem, não por sua própria glória, mas como um reflexo vivo do amor de Deus por uma humanidade que não o merecia. Era como se o céu estivesse dizendo ao mundo: enquanto ele estiver vivo, ainda há tempo. Sua missão era silenciosa, sua chamada oculta. Cada amanhecer que Matusalém via em sua velhice era uma nova chance dada por Deus para que o homem se voltasse para ele. Esse conceito tem uma relevância imensa em nossos tempos, pois Matusalém não é apenas uma figura do passado, mas um reflexo do caráter de Deus que se repete através da história. Antes do julgamento, sempre há testemunhos. Antes da espada, sempre há um aviso. E antes de uma porta se fechar, Deus prolonga o tempo, como se a eternidade se recusasse a cortar o laço que ainda poderia existir para salvar mais um. A longevidade de Matusalém foi um ato de misericórdia encarnada. Seu corpo, já envelhecido, era um testemunho vivo de um Deus que não se apressa em destruir, mas oferece incansavelmente caminhos de redenção. Quando ele finalmente faleceu, não foi simplesmente um homem idoso retornando ao pó, mas a última barreira entre a graça e o juízo. Assim, quando seus olhos se fecharam, o céu se agitou e a terra se preparou para o inevitável. As gotas começaram a cair, não como uma chuva qualquer, mas como o último ato de um Deus que aguardou até o último suspiro de seu servo mais devotado, antes de abrir as comportas do céu e permitir que as águas falassem por ele. Um dos vínculos mais fascinantes na genealogia bíblica é a relação entre Matusalém e seu neto Noé. Não era uma simples relação de sangue, mas uma conexão geracional que uniu duas épocas distintas, uma que estava chegando ao fim, repleta de corrupção, e outra que marcaria um novo começo após o julgamento do dilúvio. Matusalém não foi apenas o avô biológico de Noé, mas provavelmente também seu mentor espiritual, conselheiro e o último guardião do conhecimento e da fé antes do fim do mundo, antes do dilúvio. Gênesis 5, 25, 29 conta que Matusalém gerou Lameque aos 187 anos, e Lameque, por sua vez, gerou Noé aos 182 anos. Isso significa que Matusalém tinha 369 anos quando Noé nasceu e viveu mais 600 anos, até Noé completar essa mesma idade, pouco antes do dilúvio. Esse longo período de convivência torna inevitável pensar sobre a influência que Matusalém teve na formação espiritual e moral de Noé. Em tempos em que as escrituras ainda não haviam sido registradas, a sabedoria era transmitida de boca em boca, de coração a coração, de geração a geração. Noé cresceu em um mundo onde a maioria da humanidade se corrompera. Gênesis 6 descreve uma sociedade dominada pela violência, injustiça e maldade. Foi no lar de Lameque e sob a orientação de Matusalém que Noé aprendeu a caminhar com Deus. Não é por acaso que se diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6, 8. E mais adiante, que Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Com Deus, Noé andava, Gênesis 6, 9. Essa descrição guarda um paralelo surpreendente com seu bisavô Enoque, de quem também se dizia que andou com Deus. A linhagem espiritual se mantinha viva. Mesmo com o caos externo, a fé foi preservada como uma chama que não se apagava. Matusalém, com sua longevidade única, foi seguramente um guardião do testemunho de Enoque. Ele teria ouvido de seu pai as revelações celestiais, as advertências sobre o juízo vindouro, as visões dos anjos caídos e o destino dos ímpios. Essas lições, sem dúvida, foram transmitidas a seu filho Lameque e mais tarde a seu neto Noé. Em um mundo onde a verdade estava sendo abafada pela idolatria e corrupção, a casa de Matusalém deve ter sido um bastião de justiça, um refúgio de fé genuína. Será que Matusalém ajudou na construção da arca?
A Bíblia não menciona diretamente, mas o cálculo cronológico sugere que isso é possível. Gênesis 6:3 fala que Deus concederia mais 120 anos à humanidade antes do dilúvio, e foi nesse período que Noé recebeu a ordem divina para construir a arca. Como Matusalém ainda estava vivo nesse tempo, é plausível que ele soubesse do mandado divino dado a seu neto e até tenha oferecido conselhos, apoio ou ajuda direta. Mesmo idoso, Matusalém não era um homem enfraquecido. Os patriarcas antediluvianos mantinham vigor e clareza mental por séculos. Se aos 187 anos ele teve Meca e viveu quase 800 anos mais, é razoável pensar que, em grande parte de sua velhice, ele ainda conservava suas faculdades ativas. Não se trata de imaginar um velho carregando madeira para a arca, mas sim de um sábio transmitindo ao seu neto os últimos fragmentos do legado divino, ajudando-o a entender a voz de Deus, preparando-o para ser o homem que atravessaria a grande ruptura do mundo. A construção da arca não foi apenas um projeto de engenharia, mas um ato monumental de fé, baseado em obediência, paciência e esperança. E essa fé, rara naqueles tempos, não surge espontaneamente. Ela é cultivada, ensinada, herdada. A relação entre Matusalém e Noé foi sem dúvida fundamental para o desenvolvimento espiritual deste último. No coração de Noé ardia uma chama que não era nova, mas o reflexo de uma luz ancestral que ainda resistia aos ventos do pecado. Era a mesma chama que havia sido acesa em Enoque, cuidada por Matusalém, e que agora passava para sustentar a nova humanidade. A transição entre as gerações antes do dilúvio foi mais do que uma simples troca de nomes no registro genealógico. Foi uma transferência de missão e responsabilidade, um legado que atravessava um mundo que se desintegrava. Matusalém representava o fim de uma era, a era dos homens que nasceram quando Adão ainda estava vivo, que ouviram as histórias do Éden de boca, daqueles que caminharam por lá, que conheceram a presença divina sem intermediários, vivendo com a consciência de que o juízo estava prestes a acontecer. Já Noé seria o início de uma nova era, a do juízo cumprido, o novo começo e a humanidade restaurada. Quando Matusalém faleceu, Noé já tinha 600 anos. Ele era um homem formado, maduro e pronto para cumprir o maior mandato de sua vida. Mas é muito provável que, no fundo de seu coração, Noé carregasse as palavras, conselhos e o silêncio sábio de seu avô. Às vezes, os homens mais influentes não são aqueles que realizam grandes feitos, mas os que, com uma vida fiel, plantam as sementes que outros farão crescer. Assim, o último suspiro de Matusalém não foi apenas o fim de uma vida, mas a transferência de um legado. Um legado que encontrou em Noé um solo fértil e obediente, disposto a ouvir a voz do céu e agir, mesmo quando o mundo zombava dele. Graças a esse legado silencioso, mas poderoso, uma nova humanidade foi capaz de surgir após o juízo, sobre as águas ainda agitadas de um mundo purificado pelo fogo do céu e pela fidelidade de um justo. Na narrativa bíblica, há momentos que marcam um antes e um depois. Alguns desses momentos são grandiosos, como a abertura do Mar Vermelho, a entrega da lei no Sinai ou a ressurreição de Cristo. Mas há outros mais sutis, mais silenciosos, cuja importância não se mede pelo barulho que fazem, mas pelo significado eterno que carregam no plano divino. A morte de Matusalém foi um desses momentos. Embora não tenha recebido um versículo impactante ou uma descrição detalhada, sua morte encerrou solenemente uma era inteira da história humana. De acordo com a cronologia bíblica, Matusalém faleceu no mesmo ano em que o dilúvio começou.
Esse dado, embora técnico, carrega um enorme peso simbólico e espiritual. Como vimos anteriormente, Gênesis nos oferece uma genealogia precisa. Matusalém teve Lameque aos 187 anos, Gênesis 5:25. E Lameque teve Noé aos 182 anos, Gênesis 5:28-29. Isso significa que Matusalém tinha 369 anos quando Noé nasceu. E segundo Gênesis 7:6, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio. Portanto, 369 + 600, 969 anos. Exatamente a idade com que Matusalém morreu. Gênesis 5:27. Esse cálculo não deixa dúvidas. A morte de Matusalém coincidiu com o início do juízo. Isso levanta uma pergunta inevitável. Foi apenas uma coincidência ou essa sincronização foi uma mensagem clara do céu? Quando entendemos o significado profético de seu nome, quando ele morrer virá, a resposta se torna evidente. Sua morte foi a última advertência, o último suspiro de misericórdia antes do juízo de Deus. Enquanto Matusalém viveu, a humanidade teve tempo. Mas quando sua alma expirou, a paciência divina foi encerrada da mesma forma que o pôr do sol desliza silenciosamente sobre a terra. Esse suspiro marcou o fim de uma era. A era dos patriarcas antediluvianos, dos homens longevos que viveram entre o lembrete do Éden e a escuridão crescente do mundo. O que ocorreu imediatamente depois não foi um evento comum, nem uma catástrofe natural, mas o juízo direto de Deus sobre a humanidade. O dilúvio não foi um resultado de processos naturais descontrolados, mas a execução de uma sentença divina pronunciada do trono do Altíssimo. Gênesis 6:5 descreve a razão para o juízo. E viu o Senhor que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era continuamente só mal. Deus não agiu precipitadamente. Desde o anúncio do juízo até sua realização, passaram-se 120 anos. Durante esse tempo, Noé, pregonador da justiça, segundo a Pedro 2:5, construiu a arca e alertou o mundo, mas enquanto o juízo não chegava, enquanto a última gota da paciência divina não se consumia, Matusalém ainda estava vivo. Sua presença era como uma barreira espiritual que sustentava a graça, um ancla que segurava as águas. Quando ele faleceu, não apenas se encerrou uma vida, mas quebrou-se a última ligação que impedia a manifestação do juízo. E com sua morte, não só veio o dilúvio, mas também desapareceu uma geração inteira. Uma linhagem de homens que habitou o mundo por séculos, portadores de uma sabedoria ancestral, herdeiros do conhecimento de Adão e testemunhas da história humana desde seus primórdios, se extinguiu para sempre. Matusalém foi o último dos grandes patriarcas a viver na época de Adão. Sua morte não foi apenas a partida de um homem, mas o encerramento de uma civilização, de uma mentalidade, de uma cosmovisão que nunca mais retornaria. Após o dilúvio, a longevidade diminuiu drasticamente. Nunca mais se veria alguém viver 900 anos. As condições da Terra, a genética humana e o pacto de Deus com a humanidade mudariam para sempre a partir daquele ponto. Assim, a morte de Matusalém não representou apenas o fim de uma vida, mas o colapso de uma era que começou com a inocência do Éden e terminou com a corrupção total. O mundo antes e depois do dilúvio seria tão distinto quanto a luz e a sombra. E a linha divisória entre os dois foi o último suspiro do patriarca mais longevo. É possível que a morte de Matusalém tenha ocorrido de maneira silenciosa e íntima, talvez rodeado de sua família em uma noite tranquila. Mas no céu, aquele momento foi registrado como o ponto de transição entre a paciência e a justiça de Deus, entre a advertência e a execução, entre a espera e a ação. O que a humanidade não percebeu durante a vida de Matusalém, compreendeu tarde demais, ao ver os céus escurecerem e as águas começarem a subir. Matusalém foi, em muitos aspectos,
a última misericórdia antes da tempestade, um lembrete vivo da verdade, um eco prolongado do Éden e um sinal silencioso que muitos Quando sua vida chegou ao fim, Deus não respondeu com palavras, mas com chuva, com água, com juízo, encerrando não só uma geração de homens, mas toda uma história. Embora a Bíblia mencione Matusalém brevemente, sua figura não foi esquecida pelas gerações seguintes. Pelo contrário, ele foi reverenciado, discutido e enriquecido por diversas tradições judaicas, cristãs e textos apócrifos, nos quais sua vida e legado adquiriram novas dimensões. Nessas fontes antigas, Matusalém não é apenas retratado como um patriarca idoso, mas como um homem sábio, justo, profético e profundamente conectado com as revelações celestiais que seu pai Enoque havia recebido. Na memória espiritual dos povos bíblicos, Matusalém era considerado não apenas um testemunho do juízo divino, mas também um guardião dos mistérios divinos. Uma das obras que mais contribuiu para esse retrato ampliado de Matusalém é o Livro de Enoque, um texto apócrifo de grande influência na literatura judaica do período intertestamentário. Embora não faça parte do cânon bíblico nem protestante, foi amplamente lido entre os judeus do Segundo Templo e pelos primeiros cristãos. De fato, o Novo Testamento, na Epístola de Judas, cita diretamente uma profecia atribuída a Enoque, mostrando que os ecos desse texto estavam vivos na tradição apostólica. No livro de Enoque, Matusalém aparece como uma figura central, especialmente nos capítulos conhecidos como o Livro das Parábolas e o Livro dos Sonhos. Ele recebe revelações diretamente de seu pai, que, antes de ser arrebatado por Deus, deixou instruções detalhadas sobre os acontecimentos futuros. De acordo com esse relato, Enoque transmitiu a Matusalém visões do juízo final, a queda dos anjos, o destino dos justos e a chegada do Messias. Enoque, antes de ser levado por Deus, confiou a seu filho a missão de transmitir e preservar essa sabedoria para as gerações futuras. Assim, Matusalém seria nessas fontes o primeiro destinatário humano de conteúdo profético profundo, desempenhando um papel crucial na preservação dos mistérios divinos. Outro texto relevante é o Livro dos Jubileus, um apócrifo amplamente disseminado entre os judeus do período do Segundo Templo, no qual Matusalém também é mencionado. Ele é descrito como um homem piedoso, firme em sua fé e protetor da linhagem justa. De acordo com essa obra, Matusalém se manteve afastado das práticas ímpias que começaram a proliferar entre os descendentes de Caim e os filhos dos homens. Ele foi um dos responsáveis por preservar o conhecimento sagrado transmitido por Adão e Enoque. Além disso, a tradição rabínica também dedicou atenção a Matusalém. Nos Midrashim, coleções de comentários e ensinamentos sobre as Escrituras, ele é retratado como um homem de retidão e sabedoria, sendo argumentado que Deus atrasou o dilúvio em respeito a ele. Alguns Midrashim ensinam que, quando Matusalém faleceu, Deus decretou um período de 7 dias de luto antes de enviar as águas, explicando assim o intervalo entre sua morte e o início da inundação, ainda dentro do mesmo ano. Essa observação mostra que os rabinos não viam Matusalém como um simples ancião, mas como um homem justo, cuja morte era tão significativa que merecia ser honrada até pelo próprio céu, antes do juízo. O Talmud, a mais extensa coleção de sabedoria judaica, também menciona Matusalém em várias ocasiões, quase sempre como um símbolo de longevidade extraordinária. Em Avodah Zarah 5, há uma reflexão sobre a idade de Matusalém, comparando-a à de outras pessoas justas. Alguns sábios discutem como a justiça de Matusalém contribuiu para a duração de sua vida e como ele se tornou um modelo de bênção para aqueles que vivem de forma reta.
Embora o Talmud não ofereça muitos detalhes sobre sua vida, o simples fato de mencionar frequentemente seu nome, associando-o à longevidade, demonstra o grande respeito que ele recebeu no pensamento rabínico. Na tradição cristã primitiva, especialmente nos escritos dos pais apostólicos e apologistas, Matusalém era visto como uma testemunha da paciência divina. Seu nome e sua longa vida eram usados como símbolos de espera antes do juízo final, especialmente quando os cristãos debatiam com céticos que afirmavam que Deus havia se esquecido do mundo. Alguns comentaristas da patrística viam em Matusalém uma figura profética do Evangelho, representando a extensão do tempo dado por Deus para que o homem se arrependesse, embora o juízo fosse inevitável. Sua ligação com Noé foi vista como a conexão entre a criação antiga e a nova humanidade, simbolizando o batismo como meio de salvação em tempos de juízo. 1 Pedro 3, 20 e 21. Em certas tradições etíopes, especialmente na Igreja Ortodoxa Etíope, onde o livro de Enoque ainda é considerado canônico, Matusalém ocupa um lugar de honra. Ele não é apenas visto como um receptor de revelações, mas também como autor de textos antigos, que, segundo essas fontes, haviam se perdido com o tempo ou sido preservados por anjos. Algumas lendas afirmam que Matusalém deixou escritos sobre os mistérios do céu, o dilúvio e a promessa de redenção futura que será revelada no momento certo. Em resumo, embora a Bíblia canônica permaneça em silêncio sobre os detalhes da vida de Matusalém, as tradições religiosas ao longo dos séculos preencheram sua figura com significado. Para judeus, cristãos e outras correntes de pensamento apocalíptico, Matusalém não era uma figura menor, mas um elo essencial na cadeia do plano divino. Ele foi o portador da sabedoria de Enoque, o guardião do tempo profético e o justo cuja vida marcou o fim de uma era. Sua morte não foi apenas biológica, mas espiritualmente histórica. Assim, na literatura apócrifa, na tradição oral dos rabinos e nas antigas reflexões cristãs, Matusalém continua a falar. Embora nunca tenha proferido uma palavra registrada, o que ele representa ressoa poderosamente através dos séculos. A paciência de Deus tem um limite, e até os silêncios mais longos chegam ao fim. Na história bíblica, os profetas são reconhecidos por suas vozes poderosas, por seus chamados ao arrependimento e por suas palavras cheias de juízo ou esperança. Moisés falou face a face com Deus. Isaías viu os céus se abrirem. Jeremias chorou pela destruição de Jerusalém. Mas na figura de Matusalém, tudo parece diferente. Ele não era um orador público, nem lhe são atribuídos visões ou discursos. Não realizou milagres, nem proferiu oráculos. Não se envolveu em discussões com reis ou desafiou autoridades. Sua história é a de um homem que viveu e morreu. No entanto, essa aparente quietude esconde um mistério mais profundo. E se sua profecia não fosse verbal, mas existencial? E se sua longevidade fosse a própria mensagem? O simples fato de Matusalém viver 969 anos, a vida mais longa registrada, já carrega um significado profético. A Bíblia sugere que essa durabilidade tinha uma função simbólica. Quando seu nome é analisado, ele se torna uma pista clara. Quando ele morrer, será enviado. Essa fórmula profética, inscrita em sua identidade, sugere que desde o nascimento, Matusalém foi marcado como um símbolo vivo do julgamento vindouro. Ele não precisava falar. Sua própria existência era um testemunho silencioso. Sua vida foi o relógio de areia de Deus. E cada ano que passava representava uma declaração silenciosa, mas poderosa, de que Deus ainda esperava, mas não esperaria para sempre. Este tipo de profecia, que não se expressa apenas por palavras, mas também através de ações, silêncios e pela própria presença, é algo recorrente nas Escrituras. O profeta Oséias, por exemplo,
foi chamado para se casar com uma mulher infiel, simbolizando a infidelidade de Israel para com Deus. Ezequiel passou um período em silêncio, deitando-se sobre um dos seus lados e realizando gestos simbólicos diante do povo. Isaías andou descalço como sinal profético. Em todos esses exemplos, a mensagem não foi proclamada em sermões, mas encarnada na vida do profeta. Matusalém, portanto, se alinha com essa forma de profecia que se manifesta na própria existência. Ele não foi um profeta convencional, mas sim um profeta silencioso. Sua vida longa foi uma pregação sem palavras, uma constante mensagem dirigida a uma humanidade que vivia como se o juízo nunca fosse acontecer. Cada ano de sua vida representava um lembrete da paciência de Deus e do limite dessa paciência. Sua longevidade sustentava um período de graça, mas ao mesmo tempo anunciava que essa graça não seria eterna. Embora a Bíblia não mencione diretamente que Matusalém tenha recebido visões ou palavras de Deus, muitos textos apócrifos, como o livro de Enoque, sugerem que ele foi herdeiro do conhecimento profético de seu pai. Nessas narrativas, Enoque transmite ensinamentos celestiais a Matusalém e o instrui sobre como preservá-los, deixando-o como depositário dos segredos revelados por Deus. Nesse contexto, Matusalém não era apenas um símbolo, mas também um guardião da mensagem profética, alguém que deveria manter viva essa sabedoria até o momento oportuno. Mesmo sem pregar como Noé, chamado de pregonero de justiça, a vida de Matusalém foi uma constante advertência. Todos ao seu redor sabiam quem ele era. Seu nome era conhecido por todos. Ano após ano, sua presença permanecia e o juízo ainda não havia chegado. Talvez, ao vê-lo envelhecer, muitos começaram a se tranquilizar pensando: se ele ainda está vivo, o castigo não virá. Mas era exatamente isso que tornava sua existência essencial. Quando ele finalmente faleceu, não havia mais refúgio, nem tempo, nem espaço para dúvidas. Esse tipo de silêncio profético carrega um poder singular. Muitas vezes palavras podem ser ignoradas, mal interpretadas ou combatidas, mas o silêncio, quando sustentado com propósito e constância, penetra mais fundo. Matusalém foi um testemunho constante, não pela força de suas palavras, mas pela eloquência do tempo. Sua vida foi um cartaz profético, transmitindo a mensagem: Deus está esperando, mas quando eu morrer, será tarde demais. E o dia chegou. Matusalém expirou, e com ele se extinguiu o último eco de uma geração que ainda se lembrava do Éden, que ainda ouvia a voz de Adão e guardava a sabedoria de Enoque. Esse último silêncio foi mais poderoso que 1000 trombetas. Porque naquele ano o céu não falou, mas agiu. As nuvens se escureceram, os abismos se abriram e a terra foi coberta pelas águas do juízo que haviam sido anunciadas por séculos. Foi Matusalém um profeta silencioso? Sem dúvida, nem todos os profetas precisam falar para serem ouvidos. Alguns, como ele, vivem de tal maneira que sua mera existência se torna um grito sem som, uma advertência que ressoa ao longo do tempo, uma profecia encarnada no curso dos anos. E embora ele não tenha pregado nas praças, seu nome ainda é mencionado com reverência, sua vida ainda é estudada com respeito. E sua mensagem continua a ressoar, lembrando-nos que a paciência de Deus é real, mas não infinita. Através da vida de Matusalém, Deus não apenas falou para sua geração, mas também para todas as gerações futuras. Seu nome, sua idade e o momento exato de sua morte se entrelaçam com o plano divino dos tempos, formando um padrão que se estende para além dos dias anteriores ao dilúvio. Ao refletir sobre a figura de Matusalém, sob uma perspectiva profética e escatológica, surge um inquietante paralelo com a paciência de Deus nos tempos atuais. O que ocorreu nos dias de Matusalém parece se repetir, ainda que com novas formas e protagonistas. Mas a mensagem continua a mesma. Deus espera, mas não para sempre. No relato bíblico, Deus estendeu a vida de Matusalém mais do que qualquer outro homem
como símbolo de sua compaixão. Por quase 1000 anos, a humanidade viveu sob a sombra de sua longevidade, aproveitando um tempo de graça antes que o juízo chegasse. Essa espera prolongada, esse adiamento do castigo, é surpreendentemente semelhante à era em que vivemos. De acordo com o apóstolo Pedro, o juízo final já foi anunciado, mas Deus ainda retém sua mão por amor ao arrependimento da humanidade. O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a têm por tardança, mas é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Assim, Matusalém não foi apenas um símbolo da graça antes do dilúvio, mas também representa a era atual, um longo período de espera no qual o juízo foi anunciado, mas ainda não executado. Sua vida se torna uma figura profética para o presente. Um tempo estendido pelo amor de Deus, um período em que a humanidade ainda pode se voltar para Ele antes que a sentença se cumpra. Assim como nos dias de Matusalém e Noé, a humanidade de hoje vive sob uma advertência profética. As Escrituras afirmam que o dia do juízo final chegará, que Cristo voltará e que a terra será purificada. No entanto, esse dia ainda não chegou. As gerações nascem e falecem em um espaço de graça, muitas vezes sem perceber que cada dia que passa é uma extensão do favor divino, uma nova oportunidade para mudar, despertar e se reconciliar com Deus. A vida de Matusalém nos lembra que a graça tem um tempo determinado, mas não infinito. O fato de o juízo não ter chegado não é um sinal de esquecimento, mas de espera. A figura de Matusalém também nos desafia com uma pergunta crucial. O que estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá? Matusalém não foi simplesmente alguém que viveu por muitos anos. Ele foi alguém cuja vida teve um propósito profundo dentro do plano de Deus. Sua longevidade tinha um significado. Ele era o guardião de uma geração de sabedoria, um canal de transmissão espiritual e um sinal vivo do tempo de graça. Hoje, cada dia que a humanidade recebe, sem que o juízo prometido chegue, reflete o que Matusalém foi para o seu mundo. Uma oportunidade que desaparece lentamente, mas com certeza. A história de Matusalém também nos mostra que, enquanto ele vivia, o mundo não mudou de direção. A corrupção continuou a crescer, a violência se espalhou e a consciência foi gradualmente adormecendo. Apesar do tempo concedido, a maioria ignorou as advertências, e quando ele faleceu, a oportunidade se extinguiu com ele. Esta imagem carrega um significado profético profundo. Não haverá advertências para sempre. O tempo de graça que vivemos também tem um fim, embora não saibamos quando ele ocorrerá. A morte de Matusalém marcou o último segundo antes do juízo das águas. A pergunta que fica no ar é: qual será a última advertência antes do juízo do fogo anunciado nas Escrituras? O mais impactante desse paralelo é que a história parece se repetir. Hoje, assim como nos dias de Noé, muitos vivem como se nada acontecesse. Comem, bebem, se casam, se entregam às preocupações do mundo sem considerar o fim. Jesus mesmo alertou: assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Matusalém, então, se torna um espelho que reflete a nossa era. Vivemos uma extensão da paciência de Deus. Cada segundo que passa é um testemunho do seu amor, mas também uma advertência velada. Sua vida, silenciosa e prolongada, é a figura de um Deus que espera com os braços abertos, mas que um dia fechará o livro da história. O que podemos aprender com ele hoje? Aprendemos que a paciência de Deus não é negligência, mas graça. Aprendemos que cada dia é um presente imerecido e que o fato de o juízo ainda não ter chegado não deve nos adormecer, mas nos despertar. Aprendemos que viver com propósito é mais importante do que viver muitos anos, mas que quando ambos se combinam, como no caso de Matusalém, a vida se torna uma profecia viva. Matusalém
Não proclamou discursos, nem registrou visões, mas sua vida inteira foi uma palavra de Deus encarnada no tempo. Sua figura transcende a antiguidade para falar com força no presente. Em um mundo que se afasta cada vez mais da verdade, sua vida nos lembra que Deus não se esqueceu do juízo, apenas o adiou. E quando esse dia chegar, será tão inevitável quanto as águas que cobriram a terra após sua morte. O mistério de Matusalém não está apenas no lugar onde seu corpo repousa, mas também no fato de sua memória permanecer viva. Sua ausência se torna um enigma, seu túmulo uma sombra, mas seu legado ressoa na história. A Bíblia não detalha o lugar de seu sepultamento, nem menciona sua morte de forma grandiosa. Isso gerou várias interpretações ao longo dos séculos. Uma teoria é que Matusalém morreu pouco antes do início do dilúvio, explicando sua ausência na história da arca. Seu corpo pode ter sido enterrado por seus familiares, possivelmente por seu filho Lameque ou até por Noé, em um local que logo seria destruído pelas águas. Outra hipótese sugere que ele faleceu no início do dilúvio, antes que as águas tomassem o mundo. O Talmud e alguns comentários rabínicos afirmam que, por respeito ao homem justo, Deus teria concedido 7 dias de luto pela morte de Matusalém antes de enviar a chuva. Isso reforça a ideia de que sua morte ocorreu pouco antes da catástrofe. Porém, uma questão ainda mais profunda permanece. Por que não há registros de seu túmulo? Diferente de outros patriarcas, cujos túmulos são mencionados ou preservados, como a caverna de Macpela, onde Abraão, Isaque e Jacó repousam, o túmulo de Matusalém desapareceu. O cataclismo que destruiu a geografia do mundo antigo pode ter levado seu túmulo. A destruição total provocada pelo dilúvio provavelmente apagou qualquer vestígio físico do local onde ele foi enterrado. O que restou foi apenas a memória de sua vida e o mistério de sua morte. Esse fato gerou lendas e especulações ao longo dos séculos. Algumas tradições apócrifas sugerem que Matusalém foi preservado de uma maneira especial por Deus, talvez enterrado por anjos, como foi sugerido com Moisés. Esses relatos, embora não baseados no texto canônico, indicam a importância de sua morte, não só pela antiguidade, mas pelo seu significado espiritual. Na lista de reis sumérios, aparecem nomes que podem simbolizar figuras bíblicas, incluindo Matusalém, com características semelhantes, como a longevidade e o fato de viver pouco antes de um grande dilúvio. Isso reforça a ideia de que a memória de Matusalém foi preservada e transformada em outras culturas sob nomes diferentes. O impacto do desaparecimento de seu túmulo vai além do histórico ou arqueológico. É profundamente simbólico. O que não é encontrado, muitas vezes, diz tanto quanto o que é revelado. O túmulo de Matusalém, perdido nas águas do juízo, reflete o fim definitivo de uma civilização. Não há monumentos, altares ou lugares para homenagear sua memória, porque Deus quis que a mensagem estivesse na memória, não nos restos mortais. Sua vida longa e silenciosa foi um aviso, e sua morte o ponto sem retorno no juízo. Seu corpo desapareceu com a terra antiga. Seus ossos não foram preservados em pedra, nem seu nome gravado em mármore. Mas sua história permanece, viva, como um farol que continua a brilhar através dos séculos, lembrando-nos que a paciência de Deus é longa, mas tem um fim. Quando a paciência de Deus chega ao fim, nem mesmo os mais antigos escapam ao cumprimento de sua palavra. Matusalém não foi julgado pelas palavras que proferiu, pois nenhuma delas foi registrada. Tampouco por grandes feitos visíveis, pois eles não foram documentados. O legado de Matusalém transcende essas coisas. Ele é medido pelo tempo de sua vida, pelo propósito que ela cumpriu e pela mensagem que deixou gravada no próprio tempo. Sua vida foi uma sequência de advertências e clemência, e sua morte, o sinal final de que a paciência de Deus, embora vasta, tem um fim. Matusalém era um homem de seu tempo, mas também do nosso.
Sua figura, envolta em mistério, continua a falar para nós hoje, em meio a uma geração que, como nos dias de Noé, se entrega à rotina sem perceber que o relógio de Deus continua a correr. Em seu silêncio profético, Matusalém nos lembra que cada dia é uma oportunidade e que cada geração tem seu momento de decisão. Se esta história o fez refletir, convido você a se juntar a essa busca pela verdade oculta nas histórias bíblicas. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos, onde continuaremos a explorar os mistérios que a Bíblia guarda desde o princípio. Compartilhe suas ideias, perguntas ou o que mais o impactou nesta história. E compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam entender o verdadeiro significado dos eventos que marcaram a história da humanidade conforme a palavra de Deus. Até o próximo episódio, onde veremos como os silêncios falam e as profecias ganham vida.